pode alcançar e nem dá pra entender quando tudo era frio, tão não, e você fazia mais questão de se descalçar pra caminhar comigo de pés no chão. Aconteça o que acontecer, daqui do alto posso ver e crer a quantos passos fico da minha casa ao seu ouvido. Obrigada. Nós somos a banda mais bonita da cidade, somos de Curitiba, estamos muito felizes em estar aqui hoje. Temos aqui na guitarra Thiago Ramalho, no teclado Vinícius Nisi, na bateria Luiz Borchardt e no baixo Marano e eu, Yara Torrente. Está no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. No Brasil, nós temos o Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude, mas eu te pergunto, onde estas pessoas estão se encontrando, como os jovens se relacionam com seus idosos e como esperam envelhecer? A desconexão entre gerações é o tema do Câmara Ligada de hoje. E para esta conversa, estão aqui a deputada federal Cleusa Pereira, do PSB de Pernambuco, Inês Rioto, da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e Priscila Teixeira, psicóloga. E um programa sobre relacionamento intergeracional, nada melhor do que dividir a apresentação com a Raila Alves. Bem-vinda, Raila. Ela é uma jovem estudante de jornalismo que vai passar alguns meses aqui com a gente. E hoje a gente recebe no palco os curitibanos da banda mais bonita da cidade. Vamos saber mais um pouco sobre eles? Composta por 5 integrantes e conhecida nacionalmente, a banda mais bonita da cidade nasceu em Curitiba, no ano de 2009, com a ideia de reinterpretar as músicas produzidas pelos amigos. Em 2011, o sucesso do grupo atravessou as fronteiras do Brasil, com a divulgação do vídeo Oração. O clipe já tem mais de 25 milhões de visualizações na internet. Em meados de 2012, o grupo lançou o primeiro EP com 7 faixas. No ano seguinte, um novo disco chamado O Mais Feliz da Vida. Em 2016, lançou seu primeiro DVD ao vivo, que foi gravado de forma independente. Agora, os integrantes estão em turnê para divulgar o terceiro álbum, o De Cima do Muro, Eu Vi o Tempo. Eu só tenho olhos pra você. A página oficial do grupo no Facebook tem mais de 500 mil de curtidas e seguidores. E o canal de vídeos na internet ultrapassa a marca de 42 milhões de visualizações. Com quase 300 shows realizados e passagem por 7 países, a banda mais bonita da cidade se consolida cada vez mais como parte importante da música brasileira.
O Yara, hoje vocês estão lançando um CD? Isso, a gente lançou virtualmente, né, o nosso terceiro álbum. Posso mostrar? Claro! Tá aqui, ó. Ele é lindo, gente, olha. Se chama De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo. E o que as pessoas podem esperar? O que tem aqui? Uau, temos... O que temos aí, Vinícius Nisi? Você que é diretor, produtor. Tem muitas coisas... enfim, a banda vem desde o acontecimento de Oração, a gente vem trabalhando, né, enfim, tocando e entendendo cada vez mais os nossos desejos, o que a gente quer fazer dentro da música. Eu acho que esse disco é assim o nosso, sei lá, trabalho mais maduro, mais conectado com a gente, assim. Dá para perceber que nesses anos de trabalho, essa essência de vocês, dessa ligação, dessa amizade, ela se mantém, né? É isso que vocês continuam trabalhando firme, né? Não é uma coisa assim, virou uma banda comercial, profissional. Não. Vocês se profissionalizam sem perder essa essência, é isso? Sim. Esperamos nos manter assim. Uhum. E vocês têm trabalhos paralelos? Sim, temos. O nosso baterista, por exemplo, é um professor maravilhoso, universitário. Eu também trabalho com teatro, como atriz. O Thiago tem outra banda também, se chama Trombone de Frutas, toca em alguns outros projetos. Às vezes, Vini também. Todo mundo. Marano também tem um projeto dele. Cada um vai desenvolvendo outras coisas, mas a banda é sempre a nossa prioridade. E vocês já têm uma estrada longa, né? Eu dei uma olhada, vocês já viajaram pra caramba. Sim. Uhum. Como é que é essa carreira internacional? Como é que ela surgiu? Isso tudo se deu pós-vídeo de Oração, assim, né? Depois que estourou esse vídeo, a gente começou a receber alguns convites para fazer shows, inclusive no Brasil, em lugares que a gente nunca tinha ido. A gente tinha feito pouquíssimos shows até, na verdade, estourar o vídeo de Oração, e fora do Brasil também. E é muito louco, assim, você chegar num outro país e as pessoas estarem cantando as suas músicas. É muito bonito, dá uma sensação de, uau, estamos no caminho certo, assim. É bom. Pessoal, e antes, né, de nós entregarmos as perguntas para a plateia, eu quero apresentar aqui os alunos das escolas. Estão aqui presentes, né, o pessoal do Centro Educacional 2 do Cruzeiro. Um salve, galera! Do Centro de Ensino Médio 3 do Gama. Do Centro de São Sebastião. E a galera do Projeto Jovem de Expressão. Então, quem tem pergunta aqui, gente? Pode perguntar. Olá, meu nome é Maria Clara e eu gostaria de saber como começou a banda. A banda começou em 2009. Eu estava me formando em artes cênicas e já era bem amiga do Vini. Eu era do teatro, o Vini era da música. E eu acabei, num processo de teatro, conhecendo um dramaturgo que tinha umas composições e me mostrou também alguns outros compositores lá de Curitiba. Eu fiquei bastante encantada com a potência assim, das composições que estavam sendo feitas lá e quis inventar um projeto para cantar as músicas dessas pessoas, para cantar as músicas dos nossos amigos, das pessoas que estão muito próximas da gente, assim. E aí chamei o Vini e falei, Vini, vamos fazer um projeto assim? E ele falou, vamos. E aí precisava de um nome, e a gente não sabia que nome dar. E, enfim, acabamos chegando na banda mais bonita da cidade. Alguém tem mais perguntas, gente? Tá, okay. Olá, eu sou a Rebeca. Oi, Rebeca. Eu gosto muito de vocês, aquela música, sabe, até o meu amor... Desculpa, eu tô nervosa. Tudo bem? Sabe até o meu amor. E me conquistou muito essa música. Que bom. E eu vejo que vocês são muito humildes. E eu gostaria muito de perguntar, vocês mudaram desde que vocês eram antes, em 2009, quando vocês eram universitários e tal? Vocês mudaram depois que vocês tiveram fama? Eu acho que a gente aprendeu muito. E aprendizados transformam. Então, acho que a gente se transformou muito. Antes a gente não viajava muito com a banda e de repente a gente começa a ter, imagine, a gente começa a ter um fluxo de shows bastante grande, começa a conhecer muitos lugares e começa a entrar em contato com uma rotina que tem um lado delicioso, mas que também tem um lado difícil, de correria, de não dormir às vezes, e essas coisas todas nos fazem amadurecer muito como pessoas e como artistas, assim. Então acho que todo mundo naturalmente se transforma ao longo do tempo. Então acho que a gente teve uma transformação nesse sentido.
Oi, meu nome é Késia. Oi. E eu queria fazer uma pergunta para a Yara. Queria saber qual é a relação dela com o feminismo e com essa coisa de ser uma única mulher na banda e essas coisas. Nossa, isso é um assunto muito, muito, muito presente. Durante muito tempo foi bastante confusa para mim essa relação de ser a única mulher à frente de uma banda e estar diante de um público. E eu tinha bastante medo de me posicionar. Porque cada vez, quando a gente tem um público relativamente grande, tipo em redes sociais, em coisas assim, cada vez que você se posiciona, a possibilidade de você ser completamente agredida é bastante grande. Então, eu entendi uma coisa muito bonita, que eu precisava me empoderar e compreender o meu lugar para conseguir, assim, entender que eu estou à frente de uma banda e que eu sou uma menina, uma mulher, e que eu tenho voz para falar com uma série de garotas e que eu posso, de alguma maneira, transformar a vida dessas garotas. Seja dizendo para elas, tipo, meu, esse corpo é seu, você usa a roupa que você quiser, não é não. Coisas muito simples, coisas muito simples. Então, eu acho que é sim uma bandeira que eu levanto, é a minha bandeira hoje, e para eu chegar nessa bandeira, eu precisei me compreender dentro dela. Então, eu precisei me empoderar para conseguir ter coragem de tentar empoderar outras pessoas. É isso. E antes do intervalo, mais música com a banda mais bonita da cidade. Diga que eu amo a mim, mais do que amo você, meu bem. Mas de fato as paixões são pra si mesmas, não são pra mais ninguém. O que não quer dizer, porém, que sozinha eu possa ser feliz. Pois então decore esse texto sob o pretexto de não parecer uma atriz. Na verdade eu acho que eu amo você melhor que você mesma. E eu fumo um cigarro, eu bato um carro, espero que você veja que eu não posso viver sob a mira eterna desses dois olhos frios. Olha o tempo passando e a gente parado, fazendo cena pro público rir. Qualquer coisa é motivo pra uma coisa levar a outra. Não é possível ser esperto e inteligente ao mesmo tempo amar. Não vou negar, enfim, as paixões, meu amor, são tontas, são tantas. Chegou a conta, esteja pronta, aquele ponto em que tudo muda. Não quero ser o último a chorar. Diga que eu amo a mim, mais do que amo você, meu bem. Mas de fato as paixões são pra si mesmas, não são pra mais ninguém. O que não quer dizer, porém, que sozinha eu possa ser feliz. Pois então decore esse texto sob o pretexto de não parecer uma atriz. Na verdade eu acho que eu amo você melhor que você mesma. E eu fumo um cigarro, eu bato um carro, espero que você veja que eu não posso viver sob a mira eterna desses dois olhos frios. Olha o tempo passando e a gente parado, fazendo cena pro público rir. Volta com câmera ligada. Hoje conversamos sobre o relacionamento ou a falta deles entre diferentes gerações. Nossas convidadas de hoje são a deputada Cleusa Pereira, do Partido Socialista Brasileiro. Ela é professora, ex-prefeita de Salgueiro, Pernambuco. Palmas para ela, gente.
A gente também tem aqui a Inês Riotto, ela é especialista em projetos para envelhecimento, coordenadora geral de cuidado integral do Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano e também colabora no Centro Internacional de Longevidade. Obrigada por ter vindo, Inês. E a Priscila Teixeira, ela é psicóloga com especialização em neuropsicologia. Obrigada, Priscila. Antes do debate, vamos conhecer a realidade demográfica da população brasileira e como jovens e idosos andam se relacionando. Do início dos anos 90 para cá, o número de pessoas com mais de 60 anos dobrou no Brasil. Segundo a última pesquisa do IBGE, os brasileiros com mais de 60 anos somam 12% da população. Em compensação, caiu o número de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de idade. Passou de 15,9% para 14,4%. Isso quer dizer que a cada censo, comprovamos que as famílias têm tido menos filhos e cada vez mais tarde. Os jovens mal chegam à vida adulta e já têm que lidar com os pais em idade avançada. Então nos perguntamos, como cuidar dos nossos idosos? Que espaço eles ocupam em nossas vidas? Na cultura oriental, a tradição é cuidar bem dos seus idosos. Os japoneses, por exemplo, consultam seus anciões antes de qualquer grande decisão por considerarem seus conselhos sábios e experientes. Para muitos especialistas, a geração anterior pode contribuir muito na sociedade com sua vivência, mas precisa diminuir a resistência e se adaptar às novas realidades. Por outro lado, os jovens precisam de mais paciência, respeito e não podem desconsiderar o conhecimento dos mais velhos. Inês, essa quantidade de idosos ela é exponencial, né? A gente já tem hoje uma taxa de nascimentos menor do que é necessária para repor a população. Em 2030, nós teremos a mesma quantidade de idosos e crianças. Em 2050, a gente vai ter 30% da população idosa. Como é que o país está se preparando para isso em termos de política pública? Nós temos que nos preparar, né? O que a França levou 100 anos para acontecer, nós em 10. Então, nós temos que nos preparar. Por isso que essas novas políticas, né, essa nova secretaria, esse novo departamento, que vem para fazer projetos, alinhado a tantos os outros projetos, mas não adianta só a política pública, né? Nós temos que, todos nós, né, todos, nós temos que nos preparar. E a gente começa a nos preparar em casa. Eu acho que a política pública começa em casa. Né? Quando nós começamos a respeitar os idosos que estão na nossa casa, e a gente passa a respeitá-los fora, e em contrapartida, nós, né, no momento representando o governo, fazemos os projetos para políticas públicas. E é isso que nós estamos fazendo através dos centros de convivência, dos centros-dias, das cidades amigas, né, do idoso, das comunidades amigas, como nós chamamos. Então, essa é a preparação, fazendo com que cada um, uma sementinha, né, plantando uma sementinha para que vocês, a geração de vocês, como ela disse, em 2050, nós teremos mais idosos do que pessoas até os 29 anos. Que idade vocês terão em 2050? 49 para quem tem 16, mais ou menos, né? É. Deputada Cleusa, a senhora é uma das mais vividas deste congresso, né? Perde para a deputada Luísa Erundina, que já passou dos 80. Eu queria saber qual é a fórmula de vocês. Na verdade, eu já passo, agora em julho eu já faço 81, então já dobrei a esquina. Mas eu venho de uma família que há muitos longevos, apesar de sermos do Nordeste, onde a vida não é tão longa ainda. Qual é a fórmula que eu acho? Olhando a minha própria vida, eu, criança, participava de muitas atividades que eram de adultos. Então, amadureci cedo. E, idosa, professora que fui, não me afastei dessa realidade escola, onde pululam os jovens. Grupos de jovens, de igreja, de teatro, de música. Eu sempre estive por lá, como uma espécie de irmã mais velha, não me escandalizando com o que eles fazem, mas, ao mesmo tempo, não dando o tom da permissividade a tudo. Nem tanto ao céu,
nem tanto ao inferno. Tá certo. Priscila, você faz um trabalho voluntário em asilo já há algum tempo, né? Qual é a realidade que você encontra nesses lugares? Certo. A realidade, na verdade, difere para cada instituição, né, de longa permanência. Então, as instituições que eu faço trabalho voluntário, a gente encontra de tudo. Então, encontra um cuidado diferenciado, mas você também encontra muito abandono, né? Então, essa questão, os idosos têm, essa população idosa, ela tem crescido muito, e eu não sei se a nossa população está preparada para isso, né? Então, muitas vezes, a gente percebe que os idosos eles estão ficando sem cuidados, as instituições elas estão aí para fornecer, né, um pouco desse auxílio, mas a participação da família ela é muito importante também, né? Então, não somente deixar o idoso ali, mas também acompanhar, estar presente também, né? Então, a gente entende que cada realidade é uma realidade. E a presença da instituição, muitas vezes, ela vem para ajudar, mas muitas vezes ela vem também para trazer um distanciamento, né? Certo. Ok. Vamos ver, né, as participações que tem nas redes sociais, Wilke. Mas antes de começar essas perguntas, qual a relação que você tem com as pessoas da sua família, né, os seus avós, e como você espera envelhecer? Bom, eu cresci com a minha avó e meu avô, então, assim, eu posso dizer que é um processo que a gente aprende, né, a criar uma paciência, uma relação e, assim, tem essas situações que a gente não espera, assim, de começo. Por exemplo, teve uma vez que minha avó ficou muito doente, né, foi recente isso, e eu tive que virar enfermeiro dela total, assim, do nada. Eu não sabia como ser um enfermeiro, mas eu tive que estar ali. Então, assim, eu acho que é bem desafiador essa relação, a gente vai aprendendo. E sobre envelhecer, eu confesso que eu, assim como muita gente da minha idade, não penso muito nisso. Não, a gente pensa que a gente é imortal, a gente pensa que... Gente, é sério, todo mundo pensa isso. Ninguém pensa o que vai acontecer quando você ficar velhinho. Você pensa assim, não, quando tiver velhinho, tá, ok. Vou fazer tudo agora e eu sou imortal agora. E aí, tem pergunta para os nossos convidados? Sim, eu queria perguntar para a Inês, do Jeff, ele é daqui de Brasília. Ele fala assim, a saúde está um caos, a previdência também. O que a gente pode esperar do envelhecer bem? O envelhecimento, a gente chama de envelhecimento ativo. Claro que a gente espera que a saúde, que a assistência, que todo o sistema, né, melhore, não tenha dúvida. Mas o que a gente tem que começar a fazer um pouco é que nós comecemos. Porque se a gente faz a prevenção, então tudo começa na prevenção. O que é a prevenção? É fazer uma atividade física. Eu sou de São Paulo, Santo André, e estou em Brasília faz 60 dias, tá? Sou bem novinha. Então, eu não sei, mas aqui vocês devem ter aquelas academias ao ar livre. Temos bastante. Tem, então. Essa é uma maneira. Isso é uma coisa que foi feita por política pública, mas que tem acesso a todos, não só aos jovens, ao idoso, porque quando a gente usa essas academias, a gente chega no nosso limite, né? Você sentiu uma dorzinha, você para. Então, para todos serve. Então, eu acho que o que esperar do envelhecimento, primeiro, que nós estamos aprendendo com o tempo a nos cuidar melhor, e há sempre tempo. Se eu nunca fiz uma atividade física, não é o meu caso, porque a minha primeira formação é professora de educação física, mas quem nunca fez pode começar aos 50, aos 60, aos 70, aos 80. Para o quê? Porque quando você for chegar à saúde pública, né, você já vai estar melhor do que se estava antes. E, enquanto isso, a gente espera que a saúde vá se melhorando, que esses aparatos para aqueles idosos que precisam mais possam estar sendo criados cada vez mais, como eu disse, os centros-dias, os centros de convivência que levam atividade para os idosos. Temos mais perguntas. Pode. Matheus, eu gostaria de perguntar para a psicóloga. Eu convivo também com meus avós. Eu gostaria de saber se uma falta de paciência, uma certa ignorância é normal entre os avós, porque às vezes... E os professores também, tem certos professores idosos, um também se encontra ali na plateia.
gostaria de saber se essa falta de paciência é normal, que às vezes eu falo algo simples e aí eles têm vontade de estar com uma panela ou uma cadeira na gente. Bem, acho que a falta de paciência é para todos também, né? Então, tem certos... Acho que, principalmente para sua professora, né, é muito difícil você lidar com tantos alunos ao mesmo tempo, mas acho que, sim, um pouco com o passar dos anos, né, a gente se torna um pouco mais impaciente com certas atitudes, né? Então, acho que isso pode acabar sendo um pouco mais comum, mas acho que também tem muita impaciência da nossa parte em relação a eles também. Né? Então, a gente se torna mais intolerante também. Nós, jovens, nos tornamos mais intolerantes para certas atitudes dos idosos também. E eu acho que a gente tem que também ter um outro olhar, ter um pouco mais de cuidado e de paciência, assim como ele com a gente. Né? Então, mas a gente também tentar entender o lado dele. Né? Então, acho que é um pouco dos dois lados. Acho, não sei se eu respondi essa pergunta. Próxima pergunta? A gente tem mais pergunta. Pode. Meu nome é Pedro Lemos. Só um minutinho, Pedro. Pode falar, deputada. Essa aqui não ligou, Eu queria dar um depoimento para vocês, porque é um exemplo de jovens que eu vivi. Eu não era jovem, não. Eu já era a condutora da história. Em Salgueiro existe uma entidade que vem do século XIX. E ela não sofreu interrupção todo esse tempo. É uma sociedade formada pelos vicentinos. Não sei se vocês já ouviram falar nessa sociedade, que foi criada na França exatamente por um jovem. Um tempo difícil da França, muita gente sofrendo frio, fome, etc. E Ozanam reuniu os companheiros e criou essa entidade. Salgueiro tem essa entidade, como eu disse, desde o século XIX. Aí, pela altura dos anos 70 do século XX, essa associação passou por problemas sérios. Estava para fechar, as pessoas que conduziam estavam velhas, cansadas, sem estímulo para continuar conduzindo aquela casa. E um deles, muito meu amigo, virava para mim e dizia: Creuza, toma conta do Lar São Vicente. Eu dizia: mas vocês só podem olhar para mim? Vamos dividir isso, vamos discutir quem é que deve tomar conta, como é que se faz. E eu conhecia 3 jovens que tinham uma boa formação vicentina, adquirida fora de Salgueiro, no Crato, no Ceará. Chamei esses meninos: olha, a Casa São Vicente está para fechar. O que é que a gente pode fazer? Vocês têm responsabilidade de refletir sobre isso. E eles refletiram e formaram um grupo de jovens, e então se juntaram aos idosos que estavam tendo ânimo caído, e foram ajudando enquanto eles estavam vendo, adquirindo a espiritualidade vicentina e sustentaram essa casa. Com o tempo, eles aumentaram a casa, adequaram a acessibilidade, tudo isso. Hoje é um exemplo de acolhimento em Salgueiro. E lá os idosos têm direitos, reconhecem que são pessoas que podem reivindicar. Uma delas escreveu recentemente uma carta para o Papa, dizendo das queixas que tinha. E o Papa respondeu. Então, já está, não mais na geração daqueles jovens que assumiram o bastão para continuar a história. Já são os filhos deles que estão lá dentro também. Então, é isso. A força da juventude, a interação, o diálogo resolve muita coisa. Meu nome é Pedro Lemos e é uma pergunta para a deputada. Deputada, a propósito, você nasceu como Cleusa e seu nome parlamentar é Creuza, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu sou batizada Creuza. Só aos 10 anos eu precisei de tirar uma cópia de minha certidão. Fui para o cartório e não encontrava a Creuza. E eu, a essa altura, já era conhecida, enxerida assim como eu sou. Já era conhecida como Creuza na cidade toda. Então, cheguei no cartório e disse: me dê esses livros aí para eu procurar. E ele me deu o livro, o rapaz do cartório, e eu saí procurando. Não aparecia a Creuza. Depois procurei Neuza, Elza, tudo que parecesse com Creuza. Aí encontrei uma Cleusa. Eu achava um nome difícil, diferente, não pegava muito em mim. Mas eu olhei quem era o pai da Creuza. Da Cleusa. Era o mesmo da Creuza, a mãe. Quando ela nasceu, 10 de junho de 1936. Ah, sou eu, pronto, é essa daqui.
pedi a meu pai para a gente fazer a correção, o agendamento lá no cartório para mudar. Ele disse, não, está muito bom, meu nome é Celestino e tua mãe Laurinda, vai ficar assim mesmo. Mas se vocês chegarem em Salgueiro e procurarem Cleusa, vocês não vão achar, não. Procurem Cleusa. Tá bom, a pergunta é, na sua experiência, os debates e conferências, eles realmente vão para a prática, sai da conversa e coloca os direitos que já são previstos por leis na prática, que os idosos de fato sejam beneficiados? Eles só ficam em conversas ou eles põem em prática depois dessas conferências e debates? É para mim? Uhum. Sim. Tá bom. Muita coisa fica na conversa, mas alguma coisa anda e se a comunidade se reunir e cobrar, elas vão à frente. Há muitas vitórias que a gente conta já, como os centros de convivência, que são maravilhosos. Vocês já pensaram o que é os idosos se reunirem assim, um dia na semana para dançar, para compor músicas? Muito interessante, para trocar ideias sobre as habilidades que eles têm. Então, perfeito. É uma questão de organização da comunidade, a comunidade entender que nem tudo é o governo que faz. Nós somos responsáveis por levar adiante esses ideais. E a companheira pediu para completar. Eu quero completar. Seu nome, desculpa? Pedro. Pedro. Claro que a gente sabe, se você for ver o número de leis que são propostas, isso, com certeza a deputada pode dizer mais do que eu. Mas o que eu quero dizer assim, foi através dessas leis, através dessas discussões, que nós temos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso nada mais é do que se pegou todas as leis que tinham, que falavam sobre o idoso, desde a Constituição, porque na nossa Constituição, no artigo 229 e 230, já fala que o dever de cuidado, né, você cuida, o dever é da família, da sociedade e do governo. Então, foram compiladas todas essas leis, colocadas, e foi chamado Estatuto do Idoso. Você vai me perguntar, ele é todinho, ele é... Na prática, ele é aplicado? Não, ainda não. Mas se nós sabemos que ele existe, e aí cada um de nós é importante para poder repassar esse conhecimento, porque não adianta eu pegar o estatuto e entregar na mão de um idoso só. A gente fala tanto em empoderamento, né? De ser o protagonista, isso não adianta se você não contar para ele que está lá e que ele tem o direito, de quando ele chegar no hospital, ele tem o direito de ter a prioridade, ele é o banco. E, muitas vezes, vocês são importantíssimos. Quem falou, né, do avô, em casa, vocês podem fazer isso. Porque, às vezes, eles chegam com esse estatuto, com essas leis, e eles não sabem muito bem. Então, vocês são primordiais para ajudá-los a ler e a entender. Vamos ouvir mais uma música com a banda mais bonita da cidade. Olha aqui, olha, eu quero te guardar num pacote grande. Te ter onde eu vou, onde eu vou, nunca veio aqui, então eu quero te levar de cartão postal.
Estamos de volta com Câmara Ligada. Relacionamento entre as gerações é o tema de hoje. O maior desafio dos mais velhos é lidar com a tecnologia, com tanta rede social, tanta ferramenta. Como se adaptar? Nós fomos conhecer uma experiência muito legal. Gente, essa daqui é a Paula Peleja, ela tem um projeto chamado Vovó Hightech, que ensina pessoas da terceira idade a usar tablet, celular, computador, notebook. Paula, conta pra gente como é que funciona esse projeto. Então, o projeto funciona da seguinte forma: o aluno entra em contato comigo, a gente agenda uma primeira aula. Na primeira aula, a gente faz um diagnóstico para entender como que o idoso lida com a tecnologia. Certo, e como é que começou esse projeto? Esse projeto começou com a minha avó, né, uma demanda da minha avó, que ao visitá-la, ela me perguntava: Paulinha, como que mexe nisso? Como que entra no aplicativo do banco? E aí eu comecei a ensinar ela a anotar o passo a passo e vi que isso poderia se tornar uma empresa, né, um projeto para ajudar também outros idosos. Já teve de tudo, já teve aluno meu com esposa ciumenta, alunos que me pediram para aprender a mexer no Happn, no Tinder, né, que são aplicativos de namoro, né, para conhecer pessoas. Teve de tudo já. Certo, então vamos conhecer como é que funciona esse projeto de pertinho. Estamos aqui com a dona Rosa Persina, de 83 anos. Ela é estudante do curso Vovó Hightech da Paula. Dona Rosa, conta pra gente por que você resolveu contratar o curso Vovó Hightech. Porque eu estava fora do mundo. Hoje em dia, sem tecnologia, você não faz nada, não vai nem no supermercado mais. Quanto mais eu aprendo, eu descubro o que eu tenho muito mais para aprender, porque a tecnologia muda a cada, nem diria 24 horas, muda a cada minuto. Quando eu acabo de aprender, decorei a tela toda, já sei o botão que aperta, o botão some, o que está embaixo passa em cima e você fica desorientado. Paula, agora conta pra gente qual é a sensação de ensinar a terceira idade a usar a tecnologia. É gratificante. Assim, você vê que eles se tornam independentes quando antes eram totalmente dependentes dos netos, do pessoal que trabalha na casa, e eles conseguem fazer sozinhos, isso assim, andar como uma criança andando, quando ela aprende a andar sozinha. Agora vamos conhecer de perto como é que são essas aulas? Paula, existe também uma troca de experiências? Sim, não é só ela que aprende, né? Eu também aprendo muito com ela. Dona Rosa, você aprendeu a aula de hoje tudo direitinho? Vai colocar em prática? Vou, e o que não der certo, eu aguardo para a próxima aula, ou então, se for muito urgente, o telefone dizendo não deu certo. Viu só? Essa é a prova de que a troca de experiências entre gerações é importante para a sociedade. A Paula veio até aqui. Paula, conta pra gente, passado assim, porque a tecnologia é muito intuitiva, né? E as crianças, os jovens, eles já vão pegando isso muito rápido. Passado esse momento inicial, então, a coisa desenvolve? Então, é todo um processo, né? Tem idosos que têm medo de chegar, pegar o telefone, não sabe nem, assim, o botão, qual que liga, né? Eu tive até uma experiência essa semana que um aluno meu, ele ganhou um telefone novo, e aí ele falou assim, olha, eu não quero deixar meu telefone antigo, esse daqui eu não sei nem apertar o botão. Então, assim, é todo um trabalho também de autoestima que você faz com o idoso, para ele perceber que aquele aparelho, que aquela tecnologia, ela não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, é um trabalho contínuo e é muito mais do que só eu estar ali ensinando, né? É uma troca de experiências que a gente faz com a terceira idade. Obrigada por ter vindo, tá? Temos mais perguntas? Pode falar. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Está com o microfone? Achei aqui, ó, no C. Daniele. E a minha pergunta vai para a psicóloga. O que te levou a querer trabalhar como voluntária com os idosos? E o que você diria para as pessoas que querem trabalhar com isso? Eu queria aproveitar, porque o tempo agora está curto, fala para a gente também do que acontece quando a pessoa vive no isolamento. Vou tentar responder essa pergunta primeiro.
O que me levou a ser voluntária em lar de idosos foi porque minha avó, logo quando ela aposentou, ela começou a ser voluntária num lar de idosos aqui em Brasília. E começou, assim, também fui muito criada pela minha avó, né? A gente mora muito perto. E ela me levava junto com ela. Na época era um asilo assim muito. A gente usava a palavra asilo ainda, né? Hoje são as instituições de longa permanência. Então, na época, não tinha muitos cuidadores, técnicos, e minha avó ela fazia tudo. Ela limpava o chão, ela arrumava a cama, ela dava banho em idoso. Eu era muito nova, mas assim, eu era mais nova que vocês, eu acho. E então o que eu ajudava? Eu ajudava no que eu dava, né? Então, conversando, dando comida, né? Então, tinham pouquíssimos funcionários. Hoje em dia o lar está muito diferente do que era antes. E com esse contato, me engajou bastante a querer dar continuidade a isso, né? Minha avó, na época, ela, além de fazer isso, ela fazia um lanche sempre na última terça-feira do mês, que permanece até hoje, mais de 15 anos depois, né? A gente faz na última terça-feira do mês o lanche. Ela não está podendo, né, por questões de saúde, comparecer, mas eu e minha tia, a gente sempre leva, né? Então, é um trabalho que me engajou para a graduação, né? Eu formei em psicologia, me engajou também na pós-graduação. Eu sou neuropsicóloga hoje, meu trabalho é com idosos, também trabalho com crianças, adolescentes, mas meu foco é idoso. E respondendo a sua pergunta, Evelyn, essa questão do isolamento, né? O que isso faz no cérebro da pessoa, na saúde dela? Bem, essa questão do isolamento ela já pode, né, trazer alguns certos comprometimentos também, seja de humor, né, essa questão da depressão pode também entrar uma característica depressiva, mas também um declínio cognitivo também, né? Então, eu vejo assim, a partir do momento que as pessoas elas se aposentam e elas não têm um plano para pós-aposentadoria, o que elas vão fazer? Muitas pessoas ficam em casa, não fazem nada, né? Ficam o dia inteiro na frente da televisão, e isso realmente vai tendo um prejuízo, né, para ela. E também essa falta de socializar, né? Então acaba que ela vai cada vez se isolando mais, e isso pode ter consequências não tão positivas, né? Então acho que o trabalho voluntário é uma forma, né, de trazer isso, essa questão do centro de convivência que você falou. Tem um forró, gente, na quinta-feira, no centro de convivência lá do Guará. Ó, que é bom que só. Imperdível. Fica o convite, viu? Porque é muito bacana. Inês, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua pesquisa, alternativas de moradias para pessoas idosas, com ênfase nessa intergeracionalidade. O meu foco foi essa pesquisa, e principalmente porque nós estamos vendo que se volta, ela acabou de falar da questão do isolamento, né, e todas as pessoas, mas o idoso mais, se ele se isola, ele entra em depressão e é um quadro muito pior. Então, nós estamos vendo ao longo dos últimos anos, no Brasil e principalmente fora do Brasil, a gente tem exemplos de... Portugal tem um projeto chamado Aconchego, que eu falo é uma paixão. São universitários que não têm como pagar a hospedagem, né, que vem de outras cidades para estudarem. Então, na cidade é feito o levantamento dos idosos. A universidade é que faz isso, ela levanta os idosos que moram sozinhos, então, e faz um perfil, né, de idosos e jovens, cruza esses perfis, e esses jovens vão morar com os idosos. E eles têm algumas atividades que eles cumprem. Então, um idoso que gosta de... Um jovem que gosta de cozinhar, por exemplo, que ele chega à tarde, ele faz o jantar para o idoso. Você não corre o risco, né, dessa questão do idoso cozinhar e correr o risco do gás, ficar ligado, essa parte. E, em contrapartida, ajuda o jovem que tem o seu lugar para morar, seguro, a família fica tranquila, né, e ele tem. Então, em vários lugares, várias cidades de Portugal existe, não só lá. Nos Estados Unidos, foi criado creches que você tem num espaço, que a gente chama de um espaço intergeracional, que você tem a creche e tem alguns lugares, são a creche de crianças realmente que são abandonadas e idosos, as instituições de longa permanência, outros creche que funcionam como creche que você deixa o bebê durante o dia, e centros dias do idoso, que o idoso vai lá, passa o dia
contanto ele não rompe o vínculo familiar, não há necessidade de ficar numa instituição de longa permanência. E aí há atividades. Porque o fato de ser um lugar intergeracional, não adianta dizer que lá frequenta jovens e idosos. Mas se não tiver uma interação, então nesses locais se fazem essas atividades. Muito legal, tem que se multiplicar, né? Eu acho que a gente tem mais... Espero que no Brasil bastante. Eu acho que a gente tem mais perguntas. Eveline, tem alguém? Olá, a minha pergunta é para Inês, meu nome é Karen. Você acha que nos estados brasileiros existe uma diferença muito gritante nas políticas públicas para idosos e jovens? Eu acho que, se você for ver, o nosso país é considerado ainda um país jovem. Então, se você for colocar criança, adolescente e idoso, ainda tem muito voltado para criança, para adolescente e pouco para o idoso. Porque a gente não tinha tomado essa consciência de que nosso envelhecimento é muito rápido. Então, ainda se tem mais para criança, para adolescente e para idoso. Essa secretaria que eu estou foi criada exatamente para isso. Só que o foco dela, ela tem a primeira infância, jovem, adolescência e juventude e idosos. O nosso foco é trabalhar com os idosos, no meu caso, no meu departamento, com idosos do Bolsa Família e do BPC. Então, são os idosos mais vulneráveis e mais carentes. Eu que temos mais perguntas aí pra gente? Sim, temos. Primeiro eu vou pedir desculpa para as pessoas que estão perguntando para a banda. A gente vai passar a pergunta de vocês depois para eles, e depois eu dou uma resposta para todos. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que a Priscila e a Inês podem responder. Do Pedro Lemos, aqui do DF. Muitos idosos sofrem violência dentro de casa, violência não só física, e isso se estende para a violência psicológica. Como é que o Departamento de Atenção ao Idoso age sobre isso? Bom, é assim, na verdade, você tem... Nós temos o Conselho Nacional do Direito do Idoso, que fica na Secretaria de Direitos Humanos. E existe o Disque 100. Né? O Disque 100, você faz denúncias anônimas, e eles editaram há pouco tempo uma estatística sobre isso. Nós estamos agora, dia 15, é o Dia Internacional do Combate à Violência ao Idoso. E a violência ao idoso começa em casa. Infelizmente, ainda começa em casa. E violência não é só violência física. No momento em que você está sentado numa mesa ou numa sala, que está todo mundo conversando, e o idoso faz o comentário dele a respeito daquele assunto, você ignora, vira para o outro lado e continua conversando, isso também é violência. Então, existem vários tipos de violência. Então, a gente tem que se atentar que, às vezes, sem perceber, a gente está fazendo violência para o nosso idoso. Uma outra violência. Tá funcionando, gente? Acho que não. Tá, agora tá, né? Um outro tipo de violência é a de bens, né? Que é muito muito comum. grande. Hoje em dia, no Brasil, assim, a gente percebe que tem crescido mais também, né? Casos onde o idoso ele é extorquido, né? Tipo assim, no cartão de crédito, por familiares também. Então, é uma questão assim que está muito presente também, né? A violência física, psicológica, moral, de bens, enfim, é como a Inês falou, né? São vários tipos de violência. Mais perguntas? Minha pergunta vai para a deputada. Sobre tecnologia, como é que é lidar com a dúvida ou algo que surge, porque a senhora, como deputada, lida com a tecnologia todos os dias. Como é quando surge uma dúvidazinha e a falta de paciência que muitas vezes os jovens têm para ensinar ou tirar dúvida ou coisas assim? Eu não entendi a parte final. Como é lidar com a falta de paciência do jovem, muitas vezes, para tirar uma dúvida ou ajudar, auxiliar, usar algum aplicativo ou coisa assim? Na verdade, eu própria não domino tudo que disseram por aí. Qual é meu domínio na tecnologia? Eu bato meus textos, depois peço, ajeita aqui. E como sempre, eu passei 12 anos como prefeita, 4 como secretária, não sei o que lá mais, sempre tive alguém para quem eu transferi as minhas necessidades. Aqui, no momento, eu estou com uma secretária que é aquela coisa, ela mexe em tudo, porque ela se atreve a errar
e descobrir como é que se lida com esses instrumentos. Eu tenho paciência com ela, né? Mas, na verdade, eu precisaria aprender, só que eu não estou tendo tempo de aprender. Como não estou tendo tempo de praticar exercício físico, e ela fica brigando comigo. Mas vamos devagar, vencendo. Paciência foi uma virtude que eu me acostumei a praticar, porque eu lidei com vários idosos, meu pai, minha avó, todo esse pessoal. Então, eu lido com paciência e gosto de perguntar, você fez assim por quê? Como é que faz? Eu vou repetir, eu vou anotar. É assim que a gente lida com essa questão. Obrigada, deputada. Nosso tempo está encerrado. Você que gostou do tema e quer se aproximar mais dos seus avós e pessoas queridas, aí vai algumas dicas. Ligue ou mande mensagem sempre. Conte o que você faz. Escute as histórias que os mais velhos têm para contar. Faça visitas, elogie. Leia um texto se a pessoa não consegue mais ler. Divirta-se com eles. E nós terminamos aqui, mas você pode continuar ligado na gente no camaraligada.com.br. Também estamos em todas as redes sociais, menos no Tinder, Facebook, Twitter, Instagram. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, o Sesc DF, ANDI, Unesco, UNFPA, Simpro, Unicef, Jovens de Expressão. Muito obrigada por esse apoio todo. E agora eu agradeço também a vocês, Inês, deputada, Cleusa, Priscila. Obrigada a todos que vieram até aqui, nossa equipe técnica e esses jovens maravilhosos da plateia. Muito obrigada. Obrigada, a banda mais bonita da cidade, pela presença, e vocês encerram o programa, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Lindas todas. Vamos juntos. Meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensar. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós 2 e cabe até o meu